Ele nasceu para defender o imenso território soviético de bombardeiros que voavam rápido e a grandes altitudes. Era um interceptador puro, precisava subir rápido, voar a Mach 3 e alcançar alvos a mais de 20 quilômetros de altitude antes que cruzassem o território soviético. Com 2 motores gigantes, uma estrutura resistente ao calor extremo e um radar potente para guiar mísseis de longo alcance, ele se tornou o principal caça de alta altitude da defesa aérea soviética durante os anos 70. Este é o MiG-25 Foxbat. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a desenvolver bombardeiros estratégicos com alcance intercontinental. O conceito era um avião capaz de sair de bases no território americano, cruzar oceanos e lançar armas nucleares em praticamente qualquer ponto do planeta. Aviões como o B-58 passaram a operar em altitudes elevadas, com velocidade cada vez maior, tornando a vida dos caças soviéticos muito mais difícil. Na década de 50, a disputa se intensificou. Cada novo bombardeiro americano era pensado para voar mais alto e mais rápido, empurrando os limites da aerodinâmica e dos motores a jato. Em resposta, a União Soviética foi criando sucessivas gerações de interceptadores voltados especificamente para a defesa aérea. Mesmo assim, no fim da década, ficou claro que isso não seria suficiente. O ponto de virada veio com o programa americano do XB-70 Valkyrie. Ele era pensado como um bombardeiro capaz de voar acima de Mach 3 em grandes altitudes, cruzando o espaço aéreo soviético antes que radares e mísseis tivessem tempo de reagir. Se esse avião entrasse em serviço, grande parte do sistema de defesa aérea soviético ficaria simplesmente irrelevante. A liderança soviética entendeu o recado. Ou criavam um interceptador com desempenho tão extremo quanto o XB-70 prometia ter, ou ficariam com o caminho aberto para os bombardeiros estratégicos americanos. Além do desempenho, havia outro problema: o tamanho da União Soviética. Eram mais de 22 milhões de quilômetros quadrados de território para proteger, com possíveis rotas de ataque vindas do Ártico, do Atlântico Norte, do Pacífico e da Europa Ocidental. Isso significava que qualquer novo caça de defesa aérea precisava ser produzido em grandes quantidades e operar a partir de bases espalhadas em regiões remotas, muitas vezes com infraestrutura limitada. O desafio foi entregue a Mikoyan Gurevich, que no início dos anos 60 começou a trabalhar no programa YE-155, do qual saíram 2 protótipos principais: o YE-155-R1, voltado para reconhecimento, e o YE-155-P1, para interceptação. O protótipo voltado para reconhecimento fez seu primeiro voo em 6 de março de 1964, e o protótipo voltado para interceptação decolou pela primeira vez em 9 de setembro do mesmo ano, mostrando que o conceito era viável, mas também deixando claro que não seria fácil. Um dos primeiros pontos críticos do projeto foram os motores. A solução escolhida foi adaptar motores que eram utilizados em mísseis de cruzeiro, os Tumansky R-15. Eram motores enormes, com empuxo suficiente para empurrar uma aeronave pesada a altíssima velocidade. A contrapartida era a durabilidade. Os primeiros exemplares tinham vida útil em torno de 150 horas. Era uma durabilidade curta, mas tolerável para um avião especializado apenas em interceptação, sem longos períodos contínuos em potência máxima. O segundo grande desafio era o aquecimento da estrutura em voo. A partir de certas velocidades, a temperatura externa sobe para centenas de graus Celsius. Em teoria, o ideal seria construir o avião com uma porcentagem alta de titânio. Só que trabalhar com titânio em larga escala exigia uma indústria sofisticada, com processos caros e demorados. Os soviéticos optaram por outro caminho:
usar principalmente aço de alta resistência com níquel, pesado, mas relativamente simples de manusear e de reparar. Essas duas escolhas definiram muito do caráter do MiG-25. Ele seria um avião pesado, com grande área de asa, muita potência de motor, estrutura robusta para aguentar aquecimento intenso e um envelope de manobra limitado. Não era um caça de dogfight, era um interceptador puro. Para cumprir esse papel, ele recebeu o radar RP-25 Smerch-A, extremamente potente para a época, com capacidade de detectar alvos voando alto a 100 km de distância. A combinação desse radar com 4 grandes mísseis de longo alcance, R-40R e R-40T, guiados por radar semiativo e por infravermelho, fazia sentido no contexto da defesa aérea soviética, baseada em redes de radares terrestres, centros de comando e interceptadores guiados por controle em solo. Essa versão passou a ser conhecida oficialmente como MiG-25P. Paralelamente à versão de interceptação, os engenheiros desenvolveram uma variante de reconhecimento equipada com câmeras de longo alcance e maior capacidade de combustível interno, pensada para voar ainda mais alto e penetrar defesas inimigas coletando informações. Essa versão ficou conhecida oficialmente como MiG-25R. A produção em série começou no fim da década de 60. A versão de reconhecimento entrou em serviço na Força Aérea Soviética em 1969, e a versão de interceptação entrou em serviço na Força de Defesa Aérea Soviética em 1970, se tornando uma peça central para a interceptação de alvos de alta altitude. Antes mesmo de o Ocidente ter dados concretos, ele já tinha aparecido de forma calculada. Em 1967, no famoso show aéreo de Domodedovo, perto de Moscou, 3 protótipos voaram em formação diante de autoridades soviéticas e observadores estrangeiros. As passagens em alta velocidade e as imagens, depois analisadas quadro a quadro pelo Ocidente, geraram uma série de interpretações. Muitos concluíram que se tratava de um caça extremamente manobrável, feito com grande uso de titânio e capaz de combinar velocidade extrema com agilidade. Pouco depois, a União Soviética começou a registrar recordes de velocidade e altitude. Os números divulgados reforçaram a percepção de que havia um super-caça em operação do lado soviético. Dentro da Força Aérea dos Estados Unidos, isso ajudou a endurecer os requisitos do programa FX, que daria origem ao F-15 Eagle. Os projetistas passaram a considerar a necessidade de enfrentar um adversário que, pelo que se imaginava, seria extremamente rápido, com aceleração brutal e grande capacidade de subida. No início dos anos 70, ele começou a aparecer de forma mais clara. A União Soviética mantinha presença militar e assessoria em países como Egito e Síria, e alguns MiG-25 de reconhecimento foram destacados para voar sobre regiões ocupadas por Israel, mapeando posições e capacidades do adversário. Em vários desses voos, radares israelenses registraram alvos a altitudes em torno de 22 a 24 quilômetros e velocidades típicas próximas de Mach 2.5, com alguns relatos chegando a Mach 3.2. Os F-4 Phantom israelenses eram lançados para tentar interceptar essas incursões, mas não conseguiam chegar perto o suficiente. Quando subiam demais, perdiam energia. Se tentavam perseguir em velocidade, simplesmente não tinham desempenho para alcançar o MiG-25 antes que ele rompesse o contato e voltasse para o espaço aéreo protegido. O resultado prático era sempre o mesmo. Os MiG-25 faziam seu perfil de reconhecimento, registravam o que precisavam e saíam do alcance. Esses voos mostravam, na prática, o tipo de missão para o qual ele havia sido desenhado. Ele não precisava vencer um combate aproximado. Bastava usar altitude e velocidade para entrar, observar e sair. Isso só aumentou a curiosidade e a preocupação dos serviços de inteligência ocidentais, que continuavam sem acesso direto ao avião.
Essa situação de mistério em torno do MiG-25 só mudaria em 6 de setembro de 1976, quando controladores japoneses do norte do país detectaram um contato rápido e incomum cruzando a costa de Hokkaido. O alvo desceu rapidamente, ignorou bases militares e alinhou para pousar no aeroporto de Hakodate, um terminal civil com pista curta e movimento regular de voos comerciais. Minutos depois, uma aeronave soviética cinza tocou o solo e percorreu praticamente toda a extensão disponível antes de parar já além do limite da pista. Do cockpit saiu o tenente Viktor Belenko, um piloto soviético destacado no extremo oriente soviético. Ele imediatamente pediu asilo político. O MiG-25P que ele tinha acabado de trazer virou, naquele momento, o avião militar mais importante que o Ocidente já tinha colocado às mãos durante a Guerra Fria. O governo japonês isolou a área e equipes da Força Aérea dos Estados Unidos foram enviadas para analisar o caça. Ele foi rebocado para uma instalação militar, onde seria desmontado sob um ritmo intenso. Era a primeira vez que engenheiros americanos olhavam, sem restrições, para um avião que durante quase 10 anos havia sido tratado como um suposto supercaça soviético. A desmontagem trouxe surpresas logo no início. A estrutura principal não era feita de titânio, como tanto se especulava nos Estados Unidos e na Europa, e sim de chapas espessas de aço resistente a altas temperaturas. O segundo ponto revelado dizia respeito ao radar. O RP-25 tinha potência extraordinária, chegando à escala do que normalmente era usado em aeronaves muito maiores. Entretanto, sua arquitetura era projetada exclusivamente para a detecção de alvos grandes e voando a altas altitudes, como bombardeiros estratégicos. Ele não tinha capacidade de identificar aviões voando abaixo dele, algo indispensável nos cenários táticos ocidentais, desde a adoção de perfis de voo rasante pelos bombardeiros americanos. Os motores eram imensos, simples e construídos para gerar potência bruta, mas a engenharia mostrava claramente os limites operacionais. O calor extremo danificava as palhetas das turbinas quando o avião ultrapassava Mach 2.8, exigindo a troca dos motores após esses voos. Ou seja, apesar de ser capaz de atingir essas velocidades, ele não poderia sustentá-las sem comprometer os motores. Isso derrubava de vez a ideia de que o MiG-25 fosse um caça de Mach 3 operacional, como muitos haviam suposto. As equipes americanas também examinaram os sistemas internos. O avião tinha eletrônica robusta, mas sua arquitetura refletia um conceito diferente do ocidental. Em vez de depender de sensores sofisticados, embarcados para interpretar o campo de batalha, o MiG-25 operava como parte de uma rede de defesa aérea baseada em radares terrestres, orientação de solo e vetoração rígida. Ele recebia informações, subia rápido, interceptava e retornava. Era uma máquina feita para um nicho específico, não um caça polivalente. Com essas descobertas, o Ocidente revisou completamente a percepção sobre o MiG-25. Ele não era o caça altamente manobrável e praticamente invencível que o Ocidente imaginava. Não era uma aeronave de projeto revolucionário, e sim um interceptador especializado, criado especialmente para enfrentar o XB-70, que já havia sido cancelado anos antes. Ou seja, quando o MiG-25 ganhou fama internacional, o motivo original de sua existência já estava ultrapassado. Isso não diminuía sua importância militar. Muito pelo contrário. O que os engenheiros ocidentais viram foi um exemplo puro da doutrina soviética. Foco, simplicidade operacional, capacidade de logística em condições adversas e desempenho extremo dentro de uma função muito clara. Ele entregava exatamente o que os soviéticos precisavam na virada dos anos 60 para os 70. A deserção de Belenko provocou um grande constrangimento político e militar no comando soviético.
O Comando da Defesa Aérea Soviética teve de explicar como um piloto conseguiu fugir com um dos aviões mais sigilosos do país, porque o controle terrestre não percebeu a manobra, e como um dos principais sistemas de defesa estratégica havia sido exposto por completo. O governo exigiu que o Japão devolvesse o avião intacto, mas recebeu de volta apenas caixas com componentes desmontados. Antes de embarcar para a União Soviética, cada peça já havia sido estudada. A partir daí, o MiG-25 passou por um processo acelerado de revisão e modernização. A versão MiG-25PD, introduzida no fim dos anos 70, ganhou o radar Doppler Safir-25, muito mais capaz, com recursos de detecção contra alvos voando a baixa altitude e capacidade de enfrentar aeronaves táticas modernas. Os motores foram atualizados, a estrutura recebeu reforços e novos armamentos foram integrados. Enquanto isso, modelos mais antigos começaram a aparecer em conflitos regionais. No Oriente Médio, a Síria utilizou o MiG-25R para reconhecimento em alta altitude sobre o Líbano e sobre posições israelenses. No Iraque, durante a guerra contra o Irã, o MiG-25P e o MiG-25RB executaram missões de interceptação e bombardeio em altitudes em que praticamente nenhum caça iraniano conseguia alcançá-los. Com o passar dos anos, os recordes estabelecidos pelo MiG-25 continuaram a impressionar mesmo depois da revelação de suas limitações. Em 1977, uma versão modificada atingiu cerca de 37.650 metros de altitude, um valor que até hoje nenhum outro caça conseguiu superar. Apesar da reputação renovada, a União Soviética sabia que precisava ir além. O MiG-25 havia sido projetado em uma era em que velocidade e altitude eram os principais fatores de sobrevivência. Mas a década de 70 mostrou que o futuro do combate aéreo exigiria eletrônica muito mais sofisticada, mísseis de longo alcance mais inteligentes e integração plena com redes de comando e controle. A resposta soviética seria o MiG-31, um desenvolvimento direto do MiG-25 que manteria parte de sua estrutura básica, mas mudaria completamente a filosofia operacional. O MiG-31 trouxe dois motores mais potentes e eficientes do que os motores do MiG-25, cockpit para dois tripulantes, radar com varredura eletrônica capaz de rastrear vários alvos ao mesmo tempo e capacidade de engajar bombardeiros e mísseis de cruzeiro. Ainda assim, o MiG-25 permaneceu em operação por décadas. Ao todo, cerca de 1.200 foram produzidos, distribuídos entre forças soviéticas e vários aliados. Muitos continuaram voando até os anos 2000, especialmente em funções de reconhecimento. Com mais de meio século desde o primeiro voo, ele ainda ocupa um lugar único na história da aviação militar. Influenciou projetos ocidentais antes mesmo de entrar em serviço. Desafiou caças ocidentais durante a Guerra Fria, sobreviveu ao colapso do próprio propósito original e, mesmo depois de completamente analisado pelo inimigo, continuou a desempenhar funções de alto valor estratégico. Ele nasceu para enfrentar um bombardeiro que nunca entrou em operação. Mesmo assim, deixou uma marca profunda, tanto nas capacidades militares soviéticas quanto no imaginário ocidental. Foi uma máquina criada sob pressão, moldada por necessidades urgentes e conduzida ao limite de seu conceito. E, apesar de todas as limitações, ele permanece até hoje como o caça mais rápido da história. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.